Ninguém até hoje ultrapassou o domo. É impossível transpor o domo. Não existe espaço sideral. O domo é o limite da Terra. Ela chega aqui e para. Os foguetes que estão indo até o domo para tentar estourar o domo, eles batem lá e jorram uma quantidade de água absurda e acaba se fechando a si mesmo. Porque o domo é energético, ele acaba, como se fosse um mecanismo vivo, ele acaba fechando. Tem várias imagens de foguetes que batem no domo. Tu vê um jato d'água enorme saindo das águas de cima do domo, que tem água por ali, né? É onde estão as estrelas estão em cima do domo, né? Como se fosse numa superfície líquida. As estrelas são fixas no domo e elas giram nesse sentido, giram sobre a Terra estacionária. Então o domo ele é energético, nada consegue transpor. E ele termina no anel de gelo da Antártida, né? Tem o cinturão, a muralha de gelo, que é bem conhecida, onde os navios conseguem chegar até ali. E aí depois tem mais uma quantidade bem grande de gelo, até chegar no ponto que o domo ele bate na Terra, né? Ele bate na Terra e faz como se fosse uma tigela invertida de cima para baixo. E tentaram as expedições chegar perto dessa barreira na Antártida do domo e tentaram furar o domo, que era de um gelo muito diferente, não era gelo como era uma substância, eles chamam de gelo azul, né? Que é um gelo que ele trabalha, ele caminha, ele consegue se recompor, assim como se fosse um mecanismo vivo. E eles colocaram uma máquina lá para furar esse domo e conseguiram ir um pouquinho e tal, só que era uma máquina que não chegou muito longe e estragou a máquina, porque era muito duro. E aí eles foram buscar a peça para tentar repor essa máquina. Quando eles voltaram, essa máquina já estava coberta com gelo, ou seja, ele se repôs, ele fechou, e eles acabaram vendo que não é possível furar o domo. A única maneira de sair da Terra é através da passagem de Leviatã, que existe ali numa passagem da Antártida, mas ali tem guardiões ali, monstros marinhos, como o próprio Leviatã, que não deixa ninguém passar, ou se passa não volta, né? Mas teve uma expedição do Marechal Byrd, Almirante Byrd, americano, que em 1940, como não havia o Tratado da Antártida ainda, que é proibido chegar lá, né? O Almirante Byrd conseguiu que seu avião entrar bastante para dentro, assim, depois da muralha de gelo, e ele chegou próximo do domo, e ele viu, antes do final do domo, cidades e locais tropicais, viu animais, viu uma série de coisas que era impossível que tivesse naquela área gelada, né? E tudo é aqui dentro do domo, não existe nada fora do domo, o sol, a lua, as nuvens, as estrelas, os orbes, né? Tudo é aqui dos planetas, tudo é dentro dessa tigela de vidro, não existe nada fora. Existem algumas coisas que vêm de fora, como por exemplo o Hercólobos. O Hercólobos é um planeta que vai até o nono anel e volta, né? Ele passa ali porque esse domo não seria algo totalmente sólido. Ele permitiria que alguns astros passassem por ele, como o Nibiru, como o Hercólobos, por exemplo. Mas a gente não tem esse conhecimento de como que ele consegue transpor o domo, né?